Doido. A divulgar. Aquele moleque é... Cara, eu vejo o Bravinho andando no Alphaville desde novinho assim, fala, cabuloso. Ele não sai do cima da bike, Eu né? lembro dessa época ele também. não sai da bike, Era ele é animal. fissurado. É difícil você olhar pra ele e não pensar em bicicleta. Aí o cara chega na loja assim, fala com a galera, pô, eu tava querendo uma caneca, vocês vendem caneca aí? A galera vende e tal. Não queria uma pra canhoto. Aí dá aquela bugada assim, aí a galera fica assim, não, porque... Aí ele fala, não, porque olha aqui, presta atenção, ó, eu sou canhoto, ó. Aí a galera fica assim, pô, verdade, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo aqui hoje com Lucas Fonda, organizador do Iron Biker, prova mais tradicional do Brasil, né? Uma das mais antigas. O Lucas também é um grande empreendedor do mundo da bicicleta, já teve uma marca de bicicleta elétrica. O Lucas já teve também uma revista impressa chamada Raga. Os belo-horizontinos aí mais antigos vão lembrar. Uma revista que comunicava muito esporte, cultura jovem, skate, surf, sempre com uma coluna de mountain bike lá dentro da revista. E nós estamos falando há 20 anos atrás, né? Não precisa nem comentar tanto, né, Barinho? Esse tempo aí, senão os nossos cabelos brancos vão... Derruba a gente, né? Cara, e que mais? Quais outros empreendimentos você já teve? Principalmente no ramo esportivo aí, Lucas. Ô, Breninho, primeiro, obrigado aí pelo convite. Massa demais estar aqui com você, batendo esse papo. Cara, eu acho que eu já tive aí para mais de 20 CNPJs na vida já, de tudo legal. Quanto é coisa, assim. Mas tudo muito relacionado sempre nesse ecossistema, assim, de esporte, comportamento e marketing, né, que sempre foram os meus fundamentos aí nos negócios. Cara, que legal, que legal. Vamos falar de Iron Biker primeiro, assim, né, que já tem... Você chegou aqui, você falou, né, tem pouco tempo que eu tô no Iron, aí você, pouco tempo não, 15 anos. São 15 anos já que você deu uma virada de chave total no Iron, né? Cara, eu falo assim, pouco tempo em relação ao tempo do Iron, né? O Iron tem 33 anos, esse ano completa 33 anos, eu tô, vamos dizer, quase a metade desse tempo, né? Participando. E, cara, assim, talvez eu tenha trago alguns elementos novos pro Iron que mudaram um pouco o perfil do que era pro que é hoje, assim, né? E eu acho que vem muito dessa experiência que eu tive em outros eventos, em outros produtos que eu desenvolvi, acabei trazendo muita coisa do que eu via acontecendo até em eventos de outros tipos de esporte. Eu fazia o Mundial de Wakeboard na época, e a gente fazia muito uma atmosfera, além do esporte em si, sacou? A gente fazia show, banda, festa, então aquela atmosfera do evento, além do esporte, eu trouxe pro Iron assim e funcionou bem, cara. Hoje até, de certa forma, virou quase que um padrão para todo evento de mountain bike, né? Era quando eu entrei pro Iron, era um portal de largada e chegada, o evento acabava e pronto, né? A premiação e acabou. E a gente fazia muito diferente disso no Mundial de Wake, por exemplo, assim, rolava o campeonato de Wake e depois tinha uma grande festa. Então, tipo assim, a família que acompanhava ali tinha um entretenimento também, né? E aí acabei incorporando isso no Iron Biker e, cara, virou uma chave assim mesmo, tipo, o evento ficou mais interessante para quem acompanha, né, às vezes o cara é um atleta, a esposa dele vinha, vou ter que ficar aqui esperando e tal. Aí hoje ela tem um entretenimento para a família toda, para a esposa, para o filho, tem banda, tem show, tem uma banda do Mamonas Assassinas aí que já tocou lá. É verdade. Cara... Então, eu acho que isso foi a grande mudança, saca, Breninho? Assim, eu lembro que foi, acho que em 2000 deixa eu lembrar aqui, cara, 2015, se não me engano, a gente fechou com uma marca de cerveja para patrocinar o Iron Bike. A gente tomou muita porrada, assim, tipo, que absurdo, cara. Muita porrada, era a Baker na época. Mas foi antes do BO da Baker ali que aconteceu, mas a gente tinha a Baker como patrocinadora. E, cara, tomamos muita porrada na rede social e tudo mais. Porque era um absurdo, a marca de cerveja. Marca de cerveja envolvida no esporte e tal. E hoje a gente percebe isso, né, acontecendo. Tem marca de cerveja no Tour de France, na verdade já tinha, né? Já tinha. A gente trouxe isso do que eu via lá fora acontecendo, assim. E hoje é quase um padrão de todo evento de mountain bike. Então, assim, acho que a gente vem rompendo algumas barreiras, assim, que é difícil você ser o primeiro ali para
sei lá, né, para encorajar um novo movimento assim, mas depois você vai percebendo que aquilo faz sentido e tudo. E é muito interessante isso da Baker também, cara, porque a gente era o terceiro evento nacional deles que mais vendia cerveja, cara. Em 3 dias, olha que loucura. Então, tipo assim, porra, o cara que chegava no domingo ali, depois de 2 dias de maratona, morto. E queria tomar uma cerveja? Queria tomar um chopp. Faz todo sentido. Então, assim, foi interessante perceber essas possibilidades aí. Cara, que massa. Eu vi também que o Iron Biker ao longo o Iron Biker, Iron Biker, né? Iron Biker, quase. Aí, o Iron Biker, ele oscilou com relação à diretriz sobre a dificuldade da prova ao longo desses 15 anos que você estava. Você entrou, parece que você mudou alguma coisa com relação a isso, e ao longo do tempo, parece que você, como diretor da prova, você decidiu voltar atrás da primeira decisão que você tomou. Sim, cara, o que eu percebo, assim, o Iron Biker, ele nasceu em 93, né, quando estava nascendo o mountain bike. Então você imagina quantas mudanças de comportamento do esporte, do atleta, a gente vivenciou, né, durante 33 anos. E quando o Iron Biker nasceu, pedalar 100 km era uma coisa assim, uma ultramaratona, né, cara, era uma coisa absurda. Ninguém pedalava 100 km. Hoje o cara pedala 100 km no treino. Então essa evolução, assim como a evolução de equipamento, assim como a evolução de performance, tudo isso foi mudando muito o modelo do evento, assim, né? A gente era um evento de 2 dias, que nasceu como um modelo ali do Enduro da Independência de moto, assim. O Enduro da Independência foi o modelo que existia da onde nasceu o modelo do Iron Bike. Tanto é que o formato de maratona de 2 dias de mountain bike, o Iron Bike talvez tenha sido o primeiro no mundo. Não tem histórico de nenhum evento que fez esse formato antes do Iron Bike. Isso é muito louco, porque ele nasceu baseado no Enduro da Independência. Então, assim, foi a primeira prova de enduro, que na época era um enduro maratona, do mundo, talvez, assim. E aí, cara, como foi mudando esse comportamento, a gente foi se adequando, né? Então, assim, a gente foi percebendo, pô, cara, como é que é isso? Como é que vai funcionar agora que tá mais fácil fazer 100 km e tal? A evolução dos equipamentos e tudo. E a gente foi percebendo, cara, que a maioria do público do Iron era muito mais amador do que profissional, assim. Era muito mais o cara que queria uma conquista pessoal, assim, do que resultado. E aí a gente foi transformando isso meio que hoje o nosso slogan é no fun, no way, né? Tipo, se não for para se divertir, não tem porquê. Não tem porquê. Então, essa coisa de incluir a banda e tudo foi muito em cima disso também. Então a gente manteve esse formato de maratona. Era classificação por ponto também, então a gente, né, foi integrando pontuação e tempo de uma forma mais dinâmica. E é isso. Então assim, a gente foi se adequando. E acho que tem que ser assim, né? Tem que ir pensando o formato de acordo com o comportamento do mercado. E por outro lado, como a gente só tem uma edição por ano, é muito louco, porque o nosso laboratório a gente não tem muito como testar, né? Assim, em vários eventos no ano, a gente só tem uma etapa do Iron Bike por ano. Então, cara, às vezes em um ano a mudança é muito... depois a gente pode até entrar no tema da e-bike, por exemplo, que para mim hoje é a maior mudança comportamental que já existiu no mountain bike, assim. Deixa tudo muito mais difícil, né, na organização da corrida. Acho que todo produtor de evento no mundo hoje vive esse dilema, né, de como adaptar agora o evento de mountain bike para as e-bikes. E algumas provas, assim, tem várias etapas no ano, então consegue ir testando isso ao longo do ano. A gente só tem uma etapa para testar, né? Então, vamos dizer, são 33 anos com 33 únicas tentativas de acerto ou erro daquela experiência. Se for para levantar os dados, você tem 33 tabelas, né? Você tem 33 colunas ali para planilhar tudo. Que é muito pouco, né? Se você for pensar em quanta evolução acontece nesse período. Então, obviamente, a gente faz muito esse benchmark também, né? De perceber o que outros eventos estão fazendo ao redor do mundo e tentando adaptar, mas a gente tem um tiro só por ano. Cara, que louco. Mas essa pergunta que eu fiz com relação ao nível de dificuldade do Iron, teve um ano em específico, eu não lembro se foi 2022, 2023, que algumas pessoas chegaram e falaram assim, pô, o Iron Biker tá ficando um pouco fácil, tá ficando um pouco... né, não tá tão difícil assim completar, e você pegou e falou, eu acho que essa crítica procede mesmo, você abraçou essa crítica,
E no ano seguinte foi uma porrada, o Iron Biker chegou todo mundo maluco, tipo, que absurdo essa prova, tem 6 horas que eu tô em cima da bicicleta, esse cara quer matar a gente. Mas isso parece que deu um up no Iron Biker pela segunda vez, né? É muito louco, né, cara? Porque assim, a gente tá lidando ali com quase 2.000 atletas com níveis muito diferentes. Então uma das primeiras atitudes que a gente teve há alguns anos foi dividir em 2 percursos, né? Isso não existia no Iron Biker. Era um percurso só. Não existia? Não. Então a gente criou a categoria reduzido e completo. Antes era só o completo. Existia, Lucas. Não, antes a gente não tinha o reduzido. Então a gente criou o reduzido. Tinha categorias femininas com percursos menores, mas a gente criou agora realmente 2 largadas. Então são quase que 2 eventos. São 2 largadas diferentes, é verdade. E a gente percebeu, cara, hoje é 50% tá no reduzido, 50% no completo. Tá muito dividido. Então a gente tem níveis de atletas bem diferentes assim dentro da mesma prova. Então quando a gente eleva o nível da prova em dificuldade, a gente toma porrada e toma elogio. Quando a gente reduz esse nível, a gente toma porrada e toma elogio. Então o que a gente está percebendo? Cara, no percurso completo, quanto pior, melhor. Acho que a gente tem muito mais resultado de positivo mesmo, pós-evento, quando a gente aperta essa dificuldade, sim. Então acho que esse é o formato ideal mesmo hoje. E isso é um negócio que repercute, inclusive... valeu, Igão. Isso repercute até nas número de inscrições? Cara, eu acho que sim. Até que na quantidade talvez não, mas na velocidade da venda a gente percebe, assim, tipo... Porque o Iron hoje, ele faz a prova, ele já abre a inscrição para o ano seguinte, ela já esgota com velocidade, assim, né? Então, quanto melhor, assim, o resultado daquele ano, reflete nessa velocidade para o ano seguinte. Então, essa agilidade de abrir a inscrição logo no dia seguinte da corrida, de abrir uma inscrição para 360 dias para frente, é uma característica quase que só do Iron Biker, muito difícil de fazer por alguns elementos que só o Iron Biker conseguiu. Por exemplo, você tem um casamento muito forte com a prefeitura de Mariana, né? O Iron Biker e Mariana andam numa sintonia total. A cidade para o evento, né? Cara, a gente costuma dizer assim, Breninho, que o Iron não é um evento esportivo, mas ele é uma ferramenta de fluxo turístico. E é impressionante. Isso foi até uma visão rara, política, que a gente levou essa proposta do Iron Biker para Mariana, que o Iron Biker tradicionalmente saía de Ouro Preto, chegava em Mariana, no primeiro dia, e no segundo dia ele saía de Mariana e chegava em Ouro Preto. Uhum. Então até hoje muita gente fala, esse formato podia voltar, que era um formato clássico e tal. E foi uma visão da prefeitura municipal na época, que era até o prefeito Celso Cota lá, que era o prefeito na época, e quando a gente levou essa proposta para ele, ele falou, cara, eu quero que o evento aconteça os 2 dias em Mariana. Porque Mariana vai se tornar protagonista, porque todo mundo fala que o Iron Biker é em Ouro Preto e ninguém cita Mariana, porque Ouro Preto é mais conhecido e tal. E que se a gente fizer os 2 dias aqui, todo mundo vai falar que o Iron Biker acontece em Mariana. E além disso, eu queria que você fizesse uma proposta para 5 anos aqui na cidade, como cidade-sede. Porque o meu mandato dura 4 anos, e eu não quero que seja um projeto de mandato, eu quero que seja um evento da cidade. E o próximo prefeito já vai ter isso. Ele não é prefeito mais? Não é mais, assim, a gente já passou, sei lá, só que isso foi uma atitude tão interessante, cara, que a gente percebe isso hoje. Mariana ganhou o título, assim, da capital nacional do mountain bike com isso. A gente tem ali uma loja em Mariana, por exemplo, a Seven, que ela está entre as 3 que mais vendem Specialized no Brasil hoje. A gente tem algumas escolas municipais que aplicaram mountain bike na educação física. Então, assim, a cultura do mountain bike na cidade, realmente ela se transformou, cara. Uhum. No primeiro ano a gente tinha 50 atletas da cidade participando, que a gente concedia inscrição gratuita. Hoje a gente concede 200 e tem dificuldade porque tem o volume muito maior de... A gente custava entregar 50 inscrições, porque não tinha 50 atletas locais. Hoje a gente tem 200 inscrições e dá problema, porque tem muito mais gente querendo. Olha. Então, velho, a gente viu a transformação cultural, assim, sabe? Que legal. E isso acontece também, por exemplo, Araxá. Sim, demais. A CMTB em Araxá transformou Araxá num polo de mountain bike, né? Demais. Você parar para ver, Varginha também é uma cidade que o BMX respira BMX, porque há mais tempo ainda do que Iron Biker e CMTB, teve uma iniciativa de BMX lá em Varginha, né? Cara, isso é muito legal, porque é o que eu falei primeiro ali, o esporte como uma ferramenta de fluxo turístico.
Quando a gente chega aí sei lá, em Santiago, no Vale Nevado, para esquiar, cara, você vê a cidade respirando o esqui. Então você chega num bar ali, o bar é temático de esqui, então você tem toda uma cadeia que vive daquilo, né? Você tem o cara que te leva para a montanha para esquiar, você tem o cara que dá aula, você tem o guia da montanha, então você tem uma cadeia em volta do esporte que é muito transformadora. Então realmente o esporte tem esse poder de transformação e a gente percebe isso muito no Iron Biker. Então o Iron Biker hoje ele virou a alta temporada de Mariana na baixa temporada do turismo. E então a gente esgota a rede hoteleira, a gente tem um resultado socioeconômico no comércio espetacular. Então assim, isso é muito legal, cara. E isso acontece porque essa recorrência da cidade sede sempre no mesmo ano, no mesmo lugar. E foi essa visão política ali atrás que foi sensacional, cara. Então acho isso muito massa. Então a gente vê isso em Araxá. Então o que a gente vê, na verdade? Minas Gerais como um todo se transformando, né, no estado do mountain bike. Igual a gente vê, sei lá, o Whistler no Canadá, né, que também tem essa... Aí tem muita coisa envolvida nessa cadeia, que aí tem o projeto Trilhas, que eu acho, assim, fenomenal, que aí já estamos falando da infraestrutura, né, do mountain bike sendo implantada aqui de uma maneira que, na minha visão, cara, nem imaginava que isso poderia acontecer. Eu nasci aqui, acho que eu talvez fui uma das primeiras pessoas a colocar uma mountain bike na trilha, que eu nasci no Retiro das Pedras, que é um ponto ali muito característico e tal. E ver essa transformação, cara, é uma coisa que a gente via nos filmes gringos, né? A gente via aqueles filmes de mountain bike, via aquelas pistas assim com all-ride de madeira, falava, cara, que louco, né? E hoje a gente tá aqui no quintal de casa vendo... Andamos hoje nesse percurso lá do Projeto Trilhas, bem legal, velho. Animal. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Ô Lucas, você teve uma marca de bicicleta elétrica urbana, né? E você já citou aqui uma vez como que teve essa evolução nos eventos, né? Que todos os produtores de eventos discutem entre si a melhor forma de adequar as provas de mountain bike para as bikes elétricas. Fala pra gente de como que estão os números aí de inscrição de bikes aspiradas e bikes elétricas e o que vocês estão discutindo aí entre vocês de interessante para essa categoria. Boa, Breninho. Cara, igual eu falei, né, a gente vive desde 93 várias mudanças aí no mountain bike. Eu acho que essa é a maior delas, assim. Quando eu vi nascer o começo da mountain bike elétrica, assim, né, da bike elétrica, como todo, igual você citou, cheguei a ter uma marca de bike elétrica, chamava Gorilla e tal, urbana. Mas no mountain bike, eu costumo comparar, cara, como se fosse, vamos dizer assim, o mountain bike é a telefonia móvel, né? E o BlackBerry ali era a aspirada. E quando chegou o iPhone, teve uma galera que falou, não, cara, ninguém vai usar isso porque é touch. Entendi. E a BlackBerry morreu, né, velho? Botão. E a BlackBerry morreu, cara. Então, assim, eu não sei se a bike aspirada vai morrer, igual a BlackBerry morreu. Mas eu acho que tá rolando uma transformação muito rápida, muito, muito importante, assim. Acho que a bike elétrica, ela tá mudando o comportamento do ciclista, velho. Do mountain biker, assim, porque, pô, tá mudando o comportamento de se vestir, tá mudando o comportamento até do pensamento do que é participar de uma prova, né? Então, assim, antes o que a gente tava discutindo aqui, o que era sofrer, né? Tipo assim, pô, eu quero é passar perrengue ali na prova, quero chegar morto. Vai mais pro lado da diversão. Tá mais pro lado do fã, né, cara, da diversão. Retoma o slogan lá que você falou, né? No fun, no way. No way. Então, assim, a gente tá vivendo muito esse paradoxo aí. Existe ainda, né, o cara que quer andar de aspirada. A gente percebe uma mudança até social, né, tipo assim, de capacidade financeira. Hoje o cara que consegue ter uma elétrica, ele acaba comprando uma elétrica. Eu vejo um comportamento do cara que comprou uma elétrica, ele não pedala de aspirada mais. Aí, ao mesmo tempo, eu vejo um comportamento de uma galera que foi para elétrica e agora tá voltando para aspirada. Ele quer voltar a sentir um pouco daquilo ali. Coloco por mim também, tô andando de SL, da Specialized, que, cara, tem dia que eu vou com ela desligada, então eu consigo ter na mesma bike, talvez, as duas sensações. Aí agora chegando o Manflow, né, com uma DJI, que você fala, cara, o motor DJI vai mudar a categoria completamente, então uma evolução de equipamento que vai te entregar mais ainda essa possibilidade de, na mesma bike, no mesmo equipamento, você ter as duas percepções, né, de ligar o motor ou não ligar o motor e conseguir dar o mesmo rolê. Então, cara, eu acho que, assim, é uma mudança muito louca. Mas vamos lá, olha só, você tem uns... Eu tenho dó de você, cara, porque você tá num mato sem cachorro, irmão. Você é o cara que
desenha a linha de chegada e cronometra, e faz todo o regulamento do relógio da linha de chegada da galera. E você tem que controlar, por mais que... Quer dizer, não é desculpa pra galera você falar assim, bicho, é bike, no fun, no way. Você tem que fazer uma cronometragem daquilo ali. E a disputa das bikes elétricas, ela é muito confusa. É muito perturbada. Porque tem diferentes tipos de bateria, tem diferentes tipos de motor, de potência. Peso do atleta. Isso aí é absurdo. Assim, eu já tive resultados muito bons em provas de bike elétrica, sem estar muito bem treinado, só porque eu sou um atleta leve. Sabe, se fosse uma competição de bike aspirada, eu ia ter afundado no fundo do poço lá, porque eu não estava pedalando bem, mas... E você vê, né, os grandão e tal, não performam bem na bike elétrica. Mas isso ok, você ainda pode falar, o problema é seu, o problema é do atleta. Mas os caras começam a exigir e-bike, potência acima de tanto, bateria acima e abaixo de tanto. E ainda tem uma galera que chipa a bike elétrica. Que é o desafio de como classificar, né? De como verificar isso lá. A primeira prova de bike elétrica que eu fiz, veio um fiscal, pegou minha bicicleta, andou até lá na frente, voltou. Falou, ok, sua bike tá boa. Chegou, deu pau na bike. Eu acho que acabou. Vamos passar mais um café? Boa. Não, vamos passar, peraí. Enfim, só terminar meu raciocínio, assim. E aí depois ele fez isso com 8 bicicletas, porque era o que tinha na largada ali. Era o Rogério Bernardes, ele mesmo mandou, pedalou, falou que as 8 bicicletas estão ok. Hoje você tem quantas bikes elétricas largando? Hoje a gente está quase 200 no Iron Bike, que não é nem a categoria principal. Então, e hoje, cara, pensa bem, olha que loucura isso que você está falando, e faz todo sentido. A gente já tinha uma dificuldade muito grande de categorizar o aspirado, porque na bike tradicional, né, cara, você já tem ali idade, aí a galera já questiona peso, pô, fazer uma categoria peso pesado, e a gente não faz, cara, hoje no Iron Bike, porque a gente tem uma filosofia tipo, cara, se eu fizer uma categoria, aí o cara quer que tenha a categoria do servidor público. Cara, eu falei, cara, então se tem categoria do peso pesado, você tem que ter a categoria do pena leve. Se tem a categoria do... Entende, cara? Você não pode... Então você já tem um certo desafio de categorizar no aspirado. E aí quando você entra pra bike elétrica agora, meu irmão, bugou. Então assim, realmente é complexo demais. Então a gente está falando de uma mudança de comportamento, uma mudança de categoria dentro do esporte e como levar isso para dentro da competição, né, cara? Cara, e dá reclamação pra caramba, né? Demais. E com relação às trombadas de percurso? A bike elétrica encontra com a bike aspirada no meio do caminho, ou o oposto, porque às vezes isso acontece muito, né? Muito. Os ponteiros da Elite encontram as bikes elétricas e vira mó caos, porque os Elite descem pra caramba. Muito. É na descida que eles se bicam, né? Cara, então, é o que a gente tava falando de corrigindo a cada ano, né? O que a gente fez no último ano, na última edição do Iron, que a gente conseguiu, de certa forma, corrigir isso, né? Como a gente tem 2 percursos, a complexidade aumenta um pouco, porque esses 2 percursos completo e reduzido, em algum momento, eles se encontram para a chegada no mesmo local. E quando a gente colocou a bike elétrica no meio disso tudo, porra, piorou, porque aí realmente é isso. Quando ela largava, então, até então a bike elétrica, ela largava na segunda largada junto com o percurso reduzido, só que são 45 minutos de distância entre uma largada e outra. Ainda assim, ela alcançava o cara da Elite. Ainda assim alcançava? Alcançava e atrapalhava. E pegava muita gente também do reduzido que estava ali mais para trás. E a elétrica, abre, né? Tipo, com mais velocidade. Então começou a criar realmente um problema. Então esse ano o que a gente fez? A gente fez a largada da elétrica no percurso completo, antes da Elite, inclusive. Então a primeira linha de largada hoje é a elétrica. Então ela larga na primeira largada, então reduziu muito esse problema. Porque a elétrica é a primeira categoria a chegar, inclusive. Só que de certa forma, cara, você tira meio que um protagonismo da categoria Elite. Quando o primeiro a chegar não é o primeiro a chegar não é o cara da Elite. Na própria linha de largada, né, quem está alinhado não é a Elite. Então você entra num meio conceitual, né? Uma situação meio conceitual ali de, pô, qual é... Quase meio que um invasor ali para quem está
na aspirada na elite, fala, pô, esses caras vão largar na minha frente e tal. Então, assim, tem toda uma certa complexidade mesmo essa situação. A consciência do podcast falando aqui. Deixa eu só dar um pitaco. Na Europa, a gente tem algumas competições, por exemplo, eu já fiz Tour de Flandres e Paris-Roubaix. Não é uma competição, é um esportivo. Você larga, não tem categoria, você faz seu tempo, a parte cronometrada são só os pavês, e assim, tem várias provas na Europa que as provas de amadores, elas são nesse modelo. Acho que isso pode ser uma saída para o Brasil? Acho e tenho visto esse comportamento acontecendo muito na corrida, a pé. Cada vez mais esse no fun, no way, né? Que talvez até meio que, sei lá, aconteceu, o nosso slogan aconteceu isso até antes desse movimento se tornar real, porque a gente percebeu um comportamento de, cara, não é só sobre competir, é competir consigo mesmo, é conseguir completar o Iron Biker, já é uma vitória para 90% dos nossos atletas ali, né? Então, 90% desses atletas não estão preocupados realmente com a performance dele em comparação ao outro, mas muitas vezes dele em comparação com ele mesmo. Tipo, cara, ano passado eu completei o Iron em tanto tempo, esse ano, pô, melhorei minha auto-performance. Ou nem isso, ou do cara completar e pegar a medalha já seria incrível. Então, assim, realmente, cara, eu acho que essa questão de cronometragem, de performar, de qual lugar ele ficou e tal, classificação, não é mesmo o fator principal, sabe? A categoria Gravel, ela já paquerou um pouco com o Iron Biker e meio que não deu certo, né? Cara, por que a gente ainda não colocou o Gravel como uma categoria única? Porque ela entra quase que nesse mesmo processo da bike elétrica, porque o percurso da Gravel teria que ser um percurso mais rolado. Quando a gente coloca o mountain bike aspirado ali, é aquilo que a gente estava falando, pô, o cara reclama se tem muito estradão e tem pouca trilha. Claro. Então teria que ter quase que um percurso exclusivo para gravel. E não pode ser um percurso curto. Não pode ser curto. Isso implica em custo mesmo também, inclusive para o organizador, né? Ele tem que ter um staff exclusivo, ele tem que ter ponto de hidratação exclusivo, equipe de resgate exclusiva e tal. Para uma categoria que ainda não gera um volume que fecha a conta. Então, assim, quando você entra na matemática da questão, já não é algo que viabiliza, sabe? Tipo, pô, vamos abrir uma categoria gravel, vai dar, sei lá, 200 atletas, né? E aí, o quanto que isso vai significar E aí ainda tem que categorizar a categoria gravel, né? Então, pô, a gravel vai ter que ter mais subdivisões ali de idade, por exemplo. Pelo menos. Para estrear, tem que ter pelo menos umas 4 subdivisões, Pelo menos umas 4. O Iron hoje tem 38 categorias. São 38. Então a premiação, cara, se torna um momento chato também. Porra, essa premiação não acaba nunca, velho. Eu acho que... Eu não tenho nenhuma ideia, né? Vou fazer uma crítica aqui, aquela famosa crítica sem sugerir nada. Mas, porra, quem quer falar mal, então sugere alguma coisa melhor. Mas nenhum organizador ainda conseguiu criar uma cerimônia de premiação menos chata. E é engraçado isso porque, ao mesmo tempo que a cerimônia de premiação é chata, ainda sobra um tanto de atleta falando assim, pô, que absurdo, pode só para 3, tem que ser para 5. Eu merecia ganhar uma medalha. Então, pô, então sobe aí, vamos lá, o problema não é esse. O que a gente está querendo é que a cerimônia de premiação seja só aquele estouro de champanhe ali no meio da festa toda e vocês continuem aí tomando cerveja, escutando música, né? E não seja uma pausa cerimonialista no show, no meio desse show, né? Cara, é difícil porque, igual a gente tem 5, né, no pódio. Não são só 3, são 5 no Iron e a galera pede 10. Ah, tá, ok, pode fazer. Então, assim, o cara quer que premie os 10 primeiros. São 38 categorias, incluindo categorias com dupla. Então, cara, a complexidade da premiação para quem organiza o evento é um momento tenso. Você está falando de resultado, você está falando de todo toda uma cerimônia mesmo, né, cara? É um evento dentro do evento. E ela meio que para o evento durante um longo tempo mesmo. Então o cara tá ali tomando curtindo um show, de repente para tudo, vou premiar. O cara que não tá sendo premiado, velho, ele vai embora.
Pô, acabou o evento, eu não quero ficar assistindo premiação. Isso quando não tem uma pessoa que fala assim, epa, resultado aqui tá errado, aí pede, como é que chama? Pede uma revisão atrasa tudo, volta, né? Então, assim, realmente é um momento complexo. Então, quando a gente vai criar novas categorias, a gente pensa muito nisso também, cara. Pô, cara, mas imagina mais a categoria Gravel com mais 5 subcategorias de idade na Gravel. Aí entra a elétrica com mais 5 subcategorias de elétrica. Cara, você precisa de uma tarde inteira para premiar. E se falando de premiação e pontuação, como que é a sua classificação com relação a CBC, FMC? Você pontua em ranking? Cara, foi outra coisa que a gente começou a mudar no Iron, assim. Porque você vê que teve uma leva de eventos assim no Brasil que era o UCI, né? Então muitos eventos do Brasil estavam pontuando o UCI. Cara, eu comecei a perceber assim que como produto aquilo não tinha a ver com a gente, porque a gente, como eu falei, é no fun away, cara. O Iron é muito mais uma prova tipo Cape to Cape que acontece na Austrália, que é uma prova muito for fun, assim. E eu acho esse formato muito, muito mais legal. Tipo assim, ao invés de eu ir para a mesma briga de tipo, cara, eu vou pontuar para o UCI, eu vou pontuar para a CBC, sendo que 80%, 90% do meu público, cara, não tá nem aí para isso. Então, o que acontece quando você chancela pontuação para a CBC ou para o UCI e nada contra, tá? Acho que cada evento tem a sua forma de enxergar ali o valor disso. Só que você precisa conduzir o evento em regras que tiram exatamente esse for fun. Então, tipo assim, cara, o atleta não pode estar com uma GoPro, o atleta não pode estar com manguito, o atleta não pode... Então, tipo assim, não pode correr com a camisa do Brasil. Então, você não pode subir na premiação se não tiver vestido com... Então, assim, são regras, assim, que tiram essa diversão, cara, e entra para performance totalmente. Tá. E esse comportamento que a gente estava discutindo aqui, exatamente de falar, cara, mas e o quanto hoje as pessoas estão interessadas de fato no resultado, no ranking e tal. Então foi muito por isso. Então a gente hoje não está pontuando para CBC, nem não está pontuando para FMC sim. FMC. Sim. Entendi. Então, assim, a gente está meio que correndo contra essa corrente, assim, de isso é um negócio... por pontuação, sabe? Uma coisa que virou muito a chave há muitos anos atrás, virou muito a chave das provas de maratona, foi quando os pontos de maratona não passaram mais a valer para Olimpíadas. Então todos aqueles grandes nomes que queriam ir para Olimpíadas pararam de aparecer nas etapas de maratona. O Iron Biker tinha nomes, eu não sei se o Iron Biker pontuava para Olimpíadas, pontuava? Para Olimpíadas não. A CMTB pontuava, e a etapa de maratona estavam todos os caras lá, Rubinho, Hugo e tal. Inclusive, vê se o Hugo já chegou aí. Ele te mandou mensagem? Já tá aí? Boa. Que horas são? 11h15. E a gente... As maratonas caíram um pouco quando essa galera parou de aparecer lá, né? Então, quer dizer, 90% não tá nem aí para pontuar, mas os 10% que estão aí, que se importam com a pontuação... Não vão. O fato deles não aparecerem lá faz com que os 90% não vejam tanto brilho na corrida. Sim. É estranho, né? Sim, isso acontece realmente, assim, cara, a gente perdeu, assim, alguns atletas de elite, sem dúvida, que não porque não queriam ir no Iron Biker, mas é porque não colocavam aquilo no calendário como prova-alvo exatamente por não pontuar, né? Muitos atletas continuaram indo por falar assim, cara, eu quero participar do Iron porque é uma prova que é um símbolo na minha vida. O Hugo mesmo tem ido nos últimos aí. Já foi campeão geral. Já foi várias vezes. E agora tá indo como fã, né? Tá indo pra curtir, tá indo pra viver essa experiência e tal. Mas sem dúvida perde mesmo essa... Duvido pra que quem? ele vai pra curtir. Mas vai brigar, né? Não deixa de... Mas se diverte, cara. Mas eu acho que se diverte também. Não tem mais aquela pressão por pontuação, mas faz força. Ô Lucas... O título, eu acho que assim... Eu acho que o título de campeão do Iron Biker, ele ainda é um título que é simbólico, saca? Assim, ele tem um valor diferente de pontuação para participar de algo, talvez, mas ele ainda continua tendo um valor
de título da prova em si. Sem dúvida, patrocinadores, eles se importam muito com isso, né? Isso é um negócio muito legal, isso faz total diferença. E pra gente encerrar, assim, 2026, o que tá vindo aí? Faltam poucos meses, vamos dizer, né? Você sempre planeja alguma novidade, alguma inovação pro evento, né? O que tá vindo aí de percurso, de categoria? Cara, então, para 2026, o que a gente está preparando é uma prova bem dura, seguindo ali a linha de 2025. Vai ser dura? Vai ser dura. Então, vamos apostar em volume de altimetria aí caprichado. O evento acontece em Mariana, de novo, 2026 agora, 11, 12, 13 de setembro. E preparar uma grande festa para a galera lá, independente da prova em si, é aquilo ali, colocar muita atmosfera de banda, cerveja artesanal, a cultura de Mariana ali envolvida, então é isso aí. Que maneiro, velho. Pessoal, acompanhem o Iron Biker, @IronBikerBrasil. Isso. Né? E para quem é da corrida a pé, existe o Iron Runner também, né? Nós não vamos falar muito dele aqui mas vai ter esse ano? Vai, a gente está negociando ainda a cidade sede, mas vai rolar provavelmente em julho. É o irmão mais novo do Iron Biker aí, né? Que é a corrida de montanha. E que é um esporte que cresceu e ainda está crescendo demais. O Trail Run, mais do que a corrida de asfalto, o Trail Run tem uma promessa gigantesca, né? E é muito legal, né, cara? É um esporte, é uma categoria recente também, né? De certa forma, mas que só cresce e é isso aí. Cara, a gente tem percurso de 7, 14 e 21 quilômetros. 7, 14, 20, muito bem. Uma meia maratona. Muito bem equilibrado, né? Massa. Legal. Ô, Lucas, valeu demais. Brigadão pelo papo. Valeu, Breninho. Nos vemos, valeu demais. Valeu, galera. Valeu, turma. Obrigado. Muito legal, velho. E essa coisa de ser uma etapa por ano só também é algo que eu acho massa, porque fica meio que... marketing de escassez, né, cara? É uma escassez e ao mesmo tempo é um símbolo forte, porque o que eu acho, assim, percepção pessoal, pô, o Brasil Ride, animal, só que tem muitas etapas, e aí o cara fala assim, completei o Brasil Ride, qual? Sacou? Antigamente você falava, fiz o Brasil Ride, eu falava, é isso aí. Agora... E isso ainda rola no Iron, fiz tantos Irons na vida. E ele é apaixonado, né, velho? Você vê que o cara faz ali aquele sorrisão dele ali é verdadeiro. É isso que nós falamos ontem, velho. O que movimenta aquele menino não é foco, não é disciplina, não é nada, é diversão. É, doido, né, velho? Ele tá ali porque gosta daquilo. Tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu tava vendo o documentário do Ronaldinho Gaúcho, cara. Velho. Eu vi, cara. Pô, que animal. Muito legal. O cara a alegria do cara. Velho. A alegria de jogar bola, não é? Paralelo com o Bravinho, excelente, cara. Não é? Eu acho que é bem isso, velho. Claro que o cara é muito bom, muito técnico, mas, velho, a paixão do cara é o que faz ele ser tão bom, tão diferente do que